Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. A nossa aula hoje é de ciências. Vocês vão abrir o livro de vocês de ciências na página 123 até a página 127. O primeiro conteúdo fala sobre seres vivos. Seres vivos e seres não vivos. Na página 123 tem uma atividade que vocês têm que fazer a respeito desse conteúdo. Os seres vivos são aqueles que têm vida, são aqueles que se alimentam, que respiram, como os animais, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo da borboleta e do peixe. Mas as pessoas também são seres vivos, as plantas. E os seres vivos, eles têm uma fase de desenvolvimento. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Todos os seres vivos, tanto os animais como as pessoas e as plantas. Os seres vivos, eles respiram e se alimentam. E os seres não vivos? Os seres não vivos, eles não comem, não respiram, como por exemplo, esses objetos que estão aqui, como a bola e o lápis. São exemplos de seres não vivos, porque eles não têm vida. Assim como uma pedra, assim como a água, que também são exemplos de seres não vivos, certo? Então, os seres vivos são aqueles que respiram, que comem, que se desenvolvem, que crescem, que morrem, como os animais, as pessoas e as plantas. E os seres não vivos, aqueles que não têm vida, como os objetos que nós usamos no nosso dia a dia, por exemplo. Ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as características físicas das pessoas. Nós nos diferenciamos uns dos outros, não é? Cada pessoa tem suas próprias características físicas. Por exemplo, tem pessoas que têm um cabelo escuro, castanho, tem as pessoas que são louras, têm um cabelo mais claro, tem as pessoas que são mais altas, outras mais baixinhas, tem pessoas que têm o formato do olho pequeno, o formato do olho grande, tem umas que são mais magrinhas, outras mais gordinhas. Então essas são as características físicas que nos diferenciam uns dos outros. Então cada um tem as suas próprias características que o identificam. Dentre essas características, nós podemos falar também das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são aquelas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, de audição, de visão, por exemplo. Nessa imagem aqui, nós observamos uma pessoa cadeirante, ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. A pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela precisa de um auxílio, né? No caso aqui, uma cadeira de rodas. Mas pode ser também aquelas pessoas que não têm um membro, que não têm um braço, que não têm as pernas, não é? Tem os deficientes auditivos. São aquelas pessoas que não ouvem ou têm dificuldade de ouvir. Ouvem bem baixinho a voz das outras pessoas. Muitas vezes precisam usar aqueles aparelhozinhos de surdez para que elas possam ouvir o que as outras pessoas dizem. E nós temos os deficientes visuais, que são aquelas pessoas que não enxergam ou têm baixa visão. Então, sua visão é bem limitada, enxergam bem pouquinho. Às vezes, quando estamos na rua, percebemos algumas pessoas que têm esse probleminha da deficiência visual. Muitas vezes, alguns precisam usar óculos escuros e precisam usar uma bengalinha para poder se locomover na rua, para poder se desvencilhar de alguns obstáculos, como calçadas altas, pedras no meio do caminho. Então é importante sempre eles terem aquela bengalinha que eles usam para sua locomoção no dia a dia, para facilitar eles não caírem, saber onde eles estão, né? Porque eles precisam dessa sensação do tato para poder sentir o lugar onde ele está passando, caminhando. Então é isso. Hoje nós estudamos os seres vivos e não vivos, não é? E também estudamos as pessoas que têm deficiência. Agora vocês vão, depois dessa aula, vocês vão pegar o livro de vocês nas páginas 123, 124, 125 e 127. Lá vocês vão encontrar algumas questões que vocês têm que responder de acordo com o que foi estudado hoje. Depois, você vai pegar a sua ficha de atividades na página 78 e 79 e também vai responder algumas questõezinhas que tem lá. Façam a tarefa com bastante atenção.
e tenha uma boa aula. Muito obrigada pela atenção. Um beijo da professora Daniele e até a próxima aula.